O processo de uma empresa que lucra 6 dígitos por ano. Importante, múltiplos 6 dígitos por ano. E eu vou te mostrar basicamente o processo de SDR, ou seja, receber a pessoa no WhatsApp, o processo da reunião de diagnóstico, a reunião de vendas e o que você deve fazer em cada uma dessas partes. Vou também te mostrar a minha apresentação, que já converteu mais de 100 mil reais para tu conseguir usar e se aproveitar da eficiência que ela tem, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, cara, vai ser o quê? Fundação, ou seja, a mentalidade por trás da conversão. Vitor, o que é isso? Vamos começar basicamente pela parte mais importante de qualquer processo comercial de sucesso. Não são as ferramentas, não são os scripts, é o que acontece aqui dentro, perfeito? Então vamos lá. Pare de vender, comece a diagnosticar. Analogia do médico, tu vai entender melhor isso agora. Quero que você pense em duas figuras. A primeira é o vendedor de remédios. Ele chega com uma maleta cheia de soluções prontas, como por exemplo gestão de tráfego, gestão de mídias sociais, né, aquele social media, edição de vídeo, todas as tarefas mais manuais. Ele fala sem parar sobre as características do serviço dele, empurra uma lista de preços e torce para o cliente compre algo. Ou seja, está basicamente oferecendo como se fosse um pacote de pão, entendeu? Sem nenhum diferencial. Agora, essa abordagem gera ansiedade, te coloca em uma posição inferior e quase sempre termina em uma briga por preço. Ele começa a comparar você com outras agências pelo preço e não pelo valor que você agrega, e isso te impede muito de cobrar caro, beleza? Porque você é só mais um vendedor na multidão, você é só mais um daqueles que ele fala: pô, eu tenho mais 2 reuniões depois daqui, depois eu vejo qual o melhor preço. E isso acontece muito, cara, quando não sabe se posicionar. Então vamos lá. Agora pense, cara, basicamente que você tem uma figura de um médico especialista. Quando você vai a um bom médico com uma dor, ele não te oferece um remédio na recepção. O que ele faz? Ele te convida para a sala dele, ele te ouve, ele faz perguntas como, por exemplo, onde dói, desde quando, o que você já tentou, quais são os problemas que você tem, quais são as coisas que você aquela coisa de intolerância, né? Ele examina, ele pede exames, ele faz o diagnóstico profundo antes de sequer pensar em prescrever uma solução. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Quando ele finalmente apresenta um tratamento, você não questiona o preço, você confia na autoridade dele, porque ele te provou que entende o seu problema melhor do que você mesmo. E essa analogia é interessante, cara, porque ela funciona muito, né? A diferença é que você muitas vezes não sabe aplicar ela e por isso não consegue ter a eficiência que ela proporciona, entendeu? Como dono de agência, sua missão em uma reunião de vendas não é vender, é diagnosticar. Você está lá para fazer perguntas, entender a doença do negócio do seu cliente, falta de leads, baixo faturamento, processos ineficientes e validar se você é o especialista certo para prescrever o tratamento. Quando você adota uma postura de médico, você torna a venda uma consequência natural do seu diagnóstico. Por quê? Ele tem um problema, você começar a conversar com ele para mostrar quais são as possíveis soluções e você mostrar a melhor solução, que é a sua. Então, basicamente, é lógico que ele vai querer prosseguir se ele tiver o dinheiro, né? Você não está sendo mais chato, está sendo útil porque está resolvendo o problema da pessoa, entendeu? Você não está querendo oferecer as coisas por oferecer, você está querendo realmente resolver. Você mostra autoridade, confiança, entendeu? Tópico 2, a matemática de conversão de 50%. Isso aqui, cara, quando eu te disse aqui, as métricas de análise, o processo de qualificação mudou completamente. Tu vai entender em um minuto, beleza? Ok. Agora que entendemos a postura, vamos falar da meta. Uma taxa de conversão de 50%. Muitos ouvem isso e pensam, impossível. Cara, basicamente você fazer 10 reuniões e converter 5 pessoas. Né? Não sei quanto tu acha hoje, pode ser maior, pode ser menor, mas a maioria nem sonha uma taxa dessa. Faz 10 anos de reuniões e para fechar pelo menos um contrato, entendeu? E eles estão certos, isso é impossível. Esse é o ponto. É impossível se fizer da maneira errada, entendeu? Fizer reunião com todo mundo, vai ser impossível fechar 50%, entendeu? Porque tem que ser qualificado, tem que ter um processo ali antes. E eu vou te mostrar. Um ponto que eu acho legal. A matemática da conversão de 50% não é sobre fechar metade de quem chega, mas sim fechar metade das reuniões que você se qualifica para fazer. Por exemplo, o topo do funil chegam 20 leads, ou seja, 20 cadastros, 20 mensagens do seu anúncio, 20 ligações. Filtro, basicamente, tem uma ligação no WhatsApp ou uma conversa, como no WhatsApp mesmo, por texto. Você aplica o seu processo de qualificação e desqualifica 10 deles. Isso aqui é um exemplo, né? Ou seja, esses 10 aqui, por exemplo, eles não tinham dinheiro, eles deram vácuo, eles te enrolaram, eles não tinham um negócio ainda, estavam apenas pesquisando, eram desqualificados.
você basicamente passou 10 para o próximo passo, que é basicamente reunião de diagnóstico. Das 10 reuniões que você teve, apenas 5 são qualificadas, ou seja, 5 gostam da solução, 5 tem problemas que você resolve. Um ponto legal. Vitor, qual a diferença desse aqui para este aqui? Esse aqui é basicamente o processo de qualificação mais superficial. Você quer só entender se o cara tem um negócio mesmo, se ele tem um problema, se ele quer ouvir solução, se ele quer marcar uma reunião, entendeu? Porque você não vai falar nada aqui de preço, de detalhação do seu negócio por mensagem, porque não vai dar para agregar valor. Você vai falar para uma reunião, entendeu? Você quer tempo de tela com ele. E aí, basicamente, vamos supor que foram 5 qualificados. 5 tinham dinheiro, gostaram da solução, queriam ouvir mais. É legal que você entender que nessa reunião de diagnóstico a pessoa já sabe como o seu negócio funciona, entendeu que tem fit, né? Que é o negócio dele combina com o seu, que faz sentido. Às vezes, vale a pena você falar o preço, né? Agora, vai ter uma coisa mais formal, que é a reunião de vendas, onde ela serve apenas para você revisar o que você vai fazer. Tem uma coisa mais formal, como uma apresentação mais bonita, que eu já vou te mostrar, essa apresentação aqui, entendeu? E aí você aplica o seu processo de venda e fecha 3 deles. Ou seja, o que significa? Sua taxa de conversão não é 3 de 20 pessoas, que seria 15%. Sua taxa de conversão é 3 de 5. Por quê? Apenas 5 pessoas ouviram a sua proposta, o que deu 60% de conversão. Muita gente, o que ela faz? Pega esses 20, tenta empurrar uma reunião de vendas, sem nem qualificar. Aí desses 20 coloca 11, 12 numa reunião e um fecha, e às vezes nenhum fecha. Fica negociando, entendeu? E acaba a conversão dele de 10%, 9%. Não é a maneira certa de fazer, porque você acaba abaixando a sua chance de fechar um contrato mais grande, mais caro para você, mais caro em relação a você ter mais lucro, né? E desvaloriza o seu serviço, entendeu? Mostra que você não é tão profissional assim, não é tão personalizado assim. Não é bom. Um filtro rigoroso que barra a entrada de curiosos de quem só quer preço, você não quer falar com esse cara, lembra? E de clientes que não tem o perfil ideal, ou seja, não tem o negócio ainda no tamanho certo. Você só deixa entrar para a festa, a reunião de diagnóstico, quem tem potencial real de se tornar um bom cliente. Quando você deve se qualificar um lead antes da reunião? Basicamente, quando ele não tem um problema que você resolve, você pode descobrir basicamente nessa reunião aqui, ó, nessa reunião ou nessa, né? Uma das duas. É ideal que seja nessa aqui, para você não perder tempo na diagnóstico. Quando a primeira pergunta deles é qual o preço, quando o cara pergunta qual o preço, muitas perguntam, né? Eu não desqualifico na hora, mas se ele insistir muito nisso, sem quiser nem conversar comigo, ele quer só saber o preço antes de fazer uma reunião, eu sei que ele está buscando custo-benefício, né? E não qualidade. Então, deixa pra lá. Eu falo, fulano, é o seguinte, assim como o seu trabalho, você presta serviço de maneira consultiva, né? Você faz uma consulta, avalia o problema do paciente para depois prescrever um tratamento. E aqui também é assim, eu não posso te dar um preço sem que eu saiba antes se você realmente tem um problema que eu resolvo e o que você precisa exatamente. Entendeu? Concorda comigo? Porque quando você se posiciona dessa forma, ele realmente entende que você é uma coisa mais personalizada, entendeu? Não é que você está fazendo meio que se enrolando, entendeu? Você não quer falar por alguma frescura. Ele se recusa a falar sobre o negócio dele, também é um ponto que isso é 100% desqualificado. Tipo, ignora esse cara, entendeu? Porque o cara não quer nem explicar o problema dele, você quer saber preço? Não vale a pena. Quando você percebe que não está falando com o tomador de decisões. Cara, isso aqui é importantíssimo, porque às vezes a gente começa a conversar com a pessoa que dá muita atenção pra gente, né? Faz as reuniões de diagnóstico, a reunião de vendas, e no final da proposta a gente percebe que ela não é tomador de decisão. Ela fala que vai levar pro chefe dela, que vai levar pro parceiro dela. Isso acaba que faz com que tu perca tempo. Porque uma coisa é ela levar uma proposta como essa aqui, é apenas explicar da maneira que ela entendeu, outra coisa é tu fazer 2 reuniões explicando. Aqui tu agrega bem mais valor, tu gera bem mais confiança e credibilidade, e aumenta a chance de conversão. E eu vou te mostrar já já como tu evitar que isso aconteça, de tu ter que fazer todo um processo para depois descobrir que o tomador de decisão não estava lá, entendeu? Porque isso é literalmente perder tempo, beleza? Vamos lá. Também é desqualificado quando o negócio dele não tem maturidade ou capacidade mínima de investimento. Ou seja, quando ele não tem o produto validado, quando ele não tem dinheiro, são alguns desses fatores. O problema de dizer não antes da reunião é o que te permite focar sua energia apenas nos jogos que você poderia ganhar. Ou seja, você está basicamente maximizando a sua eficiência quando você fala não para pessoas desqualificadas. É isso que torna a meta dos 50% absolutamente realista, entendeu? Tópico 3. O custo do sim errado. Isso aqui é importantíssimo de entender porque isso para a tua percepção em relação a não aceitar mais clientes que são desqualificados, entendeu? Porque isso vai atrapalhar o teu jogo, isso vai atrapalhar o teu negócio, muitas vezes acabar com o teu negócio, entendeu? Cliente pode acabar com o teu negócio, cliente ruim. Eu sei o que você está pensando, desqualificar, né?
Tu quer dinheiro, tu quer caixa. Vitor, eu quero só fechar cliente, eu preciso de dinheiro para investir. Eu concordo contigo, mas tem limites. Porque eu, pelo menos, cometi esse erro. Eu só queria dinheiro para poder criar caixa, né? Para investir em anúncio. Eu acabei criando um negócio que não tinha segurança. Né? E demorou para perceber isso, meses para perceber isso, na verdade. E isso demorou para eu conseguir consertar. Né? Eu tinha caixa, né? Porque eu acabei conseguindo o que eu queria, que era caixa, mas não tinha um negócio, entendeu? Não quer dizer que não vale a pena, mas pensa bem, entendeu? Basicamente, é um dos erros mais perigosos que uma agência pode cometer. Ou seja, qualquer faturamento é bem-vindo, né? Porque um sim para o cliente errado é um não para a saúde do seu negócio. O cliente desalinhado é como um vírus. Ele entra e contamina tudo. Sério, tudo. Tua cabeça, o teu processo, os teus funcionários. Vamos calcular o custo real do cliente errado. Custo financeiro. Ele é o rei do scoop creep, que é basicamente pedir mais do que foi contratado. Ele atrasa pagamentos. Ele exige incontáveis horas de refração que não estavam no seu preço, destruindo sua margem de lucro. Ou seja, ele pede umas coisinhas a mais, e acaba acabando com seu trabalho por hora, né? Custo operacional. Ele não respeita seus processos, pede coisas para o WhatsApp no domingo à noite, quer aprovar tudo de última hora, ele cria sessões que querem um fluxo de trabalho de toda a equipe. Cara, isso aqui é muito comum. Ele quer aprovar tudo de última hora. Ele quer fechar o contrato na hora para subir a campanha no outro dia, porque senão não é bom para ele. Eles não têm consciência de que uma coisa bem feita leva tempo. Eles não têm consciência disso. Acho que muitas vezes é por isso que o negócio deles não escala. Né? É uma crença que eu tenho. Custo moral. Pior de todos. Esse cliente suga a alma da sua equipe. Ele desmotiva seus melhores talentos, gera um ambiente de trabalho tóxico e faz com que todos temam a segunda-feira. Um bom funcionário se demite por causa de um cliente ruim. E isso é o fundo do poço quando tu perde um bom funcionário. Porque o bom funcionário, ele gera muito mais lucro que um cliente ruim. Entendeu? Muito mais lucro. Mesmo que tu gaste com ele, ele gera muito mais lucro com o resultado que ele traz. Pense nisso. Um cliente ruim ocupa o espaço na sua agenda, na sua mente, que poderia ser de um cliente bom. Enquanto você está apagando incêndios para ele, seu concorrente está fechando o cliente dos seus sonhos, porque ele existe, ele está procurando alguém. Entendeu? Sempre tem alguém se tornando cliente dos seus sonhos. Basicamente escalando, basicamente conhecendo o marketing digital e querendo investir nele. Sempre tem pessoas novas entrando nesse mercado para contratar. Entendeu? Portanto, o seu processo comercial não é apenas uma ferramenta para trazer dinheiro. Ele é o guardião do portão da sua agência. É a primeira linha de defesa da sua cultura, da sua margem de lucro e da sua sanidade mental. Então, espero que tenha entendido. Qualifica seus clientes. Comece a fazer todo o processo que eu vou começar a partir de agora, porque isso vai funcionar pra caramba pro teu negócio. Show? Lembre-se disto. Um não na venda é muitas vezes um sim mais lucrativo que você poderia dar para a saúde e o futuro da sua agência. Entendeu? Bons clientes constroem ótimos negócios. Ótimo, cara, como é bom ter bons clientes. Eu tenho um cliente que está mais comigo desde que eu subi o primeiro anúncio. O cara tá há mais de 14 meses, acho que não, vai fazer 2 anos, 24 meses vai fazer, entendeu? E por quê? Bom trabalho, cara. Bom trabalho, entendeu? Não é nem retenção de contrato. O contrato não tem nem retenção. O cara gosta do nosso trabalho, entendeu? Vamos lá. Módulo 1, basicamente a engenharia da pré-reunião, ou seja, onde você ganha 80% da venda. Quando eu falo 80% da venda, basicamente você pega as pessoas mais qualificadas bem aqui, entendeu? Para passar para o próximo passo, para você não perder tempo nelas. Bem-vindo à fase mais importante, mais negligenciada de um processo comercial, a preparação. Entrar em uma reunião sem estar preparado é como um general que vai para a batalha sem um mapa. Você pode até ter as melhores armas, mas a chance de perder é enorme. Por quê? Quando você não se prepara, quando você não sabe o que você vai fazer exatamente, você acaba ficando perdido, consequentemente, atrapalhando o seu processo, entendeu? E ficar perdido, cara, fazer as coisas de maneira lenta, influencia muito na questão de vendas. Muito, muito mesmo. Vamos lá. O que vamos construir aqui é o seu mapa. São 3 processos que garantem que você só entre na batalha quando puder vencer. Na verdade, esse processo aqui vai ser dividido em algumas partes, né? Tópico 1, o filtro de qualificação, seu raio-x de leads. Essa ferramenta que você usa para qualificar. Chega de qualificar leads no achismo ou no feeling. Eu, pelo menos, fazia isso. Eu olhava para a foto do cara, para a maneira que ele falava, já dizia que ele era qualificado ou não. Isso não necessariamente é verdade. Vamos usar um checklist objetivo, um verdadeiro raio-x para entender se vale a pena ou não investir nosso tempo em uma reunião. Nós vamos usar a adaptação do framework Bunch, né, para o PMCD. Caso sabe o que é Bunch, é só colocar no Google para ter explicação boa. Como eu vou explicar o PMCD, não vou falar do Bunch. Primeiro vamos falar sobre o problema, ou seja, a mais importante pergunta
esse seu lead tem um problema que a sua agência ou a minha agência resolve, porque se ele não tem como vender. Não dá pra vender pra todo mundo. Eu adoro essa frase, tipo, nem todo mundo precisa do teu produto, né? Porque nem todo mundo tem um problema que tu resolve, entendeu? Então tem que entender se esse cara tem um problema. Que às vezes ele acha que tu resolve uma coisa que tu não resolve. E tem que alinhar isso pra tu não perder tempo na reunião de diagnóstico, entendeu? Perguntas válidas. Qual o maior desafio você enfrenta hoje para atrair mais clientes? Ou o que te motivou a nos procurar neste momento? Sinal vermelho, se ele não consegue articular um problema claro, ou se o problema dele está fora do seu escopo, exemplo, ele precisa de um software não de marketing, desqualifique. Vamos lá. M, motivação, basicamente timeline. Ele tem um problema, mas ele está motivado a resolver ele agora. Eu acho legal isso aqui porque, por exemplo, quando a pessoa tem um problema, ela muitas vezes ela quer a solução, mas às vezes ela só quer a solução para ficar prolongando quando ela vai fazer, entendeu? Ela fica adiando, empurrando com a barriga a solução. Só quer meio que planejar, né? Ela finge que está querendo resolver só planejando e acaba empurrando com a barriga, fazendo muita reunião sem necessariamente ter uma ação. E é bom que na reunião tu entenda isso, entendeu? Perguntas para validar. Por que por resolver isso se tornou uma prioridade para você agora? Ou a que eu mais gosto, né? O que acontece com o seu negócio se esse problema não for resolvido nos próximos 6 meses? Essa pergunta ela é boa porque ele começa a pensar, pô, eu tenho que resolver isso agora, senão eu vou perder meu negócio, entendeu? Porque geralmente é falta de leads, né? Se a resposta for, tô apenas pensando por curiosidade, o lead é frio e não vale a pena gastar tempo com reunião. Pergunta para ele quando vai ser um momento bom e agenda uma conversa para daqui 3 meses, né? Por exemplo, para você pegar ele quando estiver mais quente. Porque aqui ele não vai fechar, então não tem por que fazer reunião, entendeu? Antigamente eu fazia, né? Não vale a pena. C, capacidade, o budget. Esse tópico é sensível, mas precisa ser abordado. Tem capacidade financeira para investir em uma solução real? Cara, um negócio que, tipo assim, eu pelo menos, eu não entendia muito bem. Quanto mais ele faturar, e mais faturar, eu achava que era tipo 30 mil por mês. Mas o bom faturamento de uma empresa, para conseguir investir um budget de 3 mil por mês em anúncio, 3 mil por mês em serviço, é 100 mil para cima, entendeu? Dependendo do nicho. Esses nichos que eu tava pegando, cobrando meu contrato mais barato, de R$1.000, R$1.500, eles faturavam 30 mil, 15 mil por mês, e a retenção deles era de 3 meses, entendeu? Então, tipo assim, eu tava pegando um cliente ruim. Então, o budget influencia diretamente na qualidade do teu cliente. Preste atenção nisso, entendeu? Preste muita atenção nisso. Em relação à capacidade que tu pode fazer as perguntas, né? Geralmente eu gosto de fazer uma pergunta, caso tu não goste de perguntar faturamento, né? Eu pergunto qual o ticket médio dele e quantos clientes tem mensalmente, né? Que aí eu faço a multiplicação e aí dá o resultado, fechou? Em relação à decisão de autoridade, aqui a gente quer qualificar a pessoa para não fazer uma reunião sem ser com o tomador de decisão. Eu quero o tomador de decisão comigo, entendeu? Então já vem aqui, ó, a perguntinha, cadê a perguntinha? Além de você, mais alguém na empresa participa da decisão final sobre esse tipo de investimento? Por quê? Eu não quero fazer uma reunião sem o tomador de decisão, entendeu? Eu quero explicar da melhor forma possível, que é essa forma aqui, ó, que eu vou te explicar aqui, ó. Isso aqui é um script que tu vai usar para explicar a tua empresa. A melhor forma possível de tu vender a tua empresa é falando de uma maneira linda o que tu faz. Mesmo que tu faça a mesma coisa que todo mundo, o que te diferencia é o que tu fala, entendeu? Então é isso que tu vai fazer muito bem feito. Show? Basicamente, eu espero que ele fale se tem outra pessoa ou não. Se tiver, eu recomendo que na próxima reunião essa pessoa vá. Senão não vai ser possível fazer a reunião, né? Porque tu vai basicamente perder tempo. Né? Dificilmente tu vai fechar um contrato quando o sócio explica o projeto pro outro sócio, entendeu? É bom que os dois estejam ouvindo. Vamos lá. E agora o tópico 2. A isca de valor para ajudar a reunião. Você identificou que o lead passou no filtro, ou seja, ele basicamente tem dinheiro, ele toma decisão, ele quer resolver o problema agora, e ele tem um problema que você resolve. As 4 coisas, né? Lembrando, toma decisão, tem um problema que você resolve, ele quer resolver agora, e ele tem dinheiro para investir. Fechou? E aí, qual vai ser a isca? Basicamente, você convida ele para a reunião. O erro que 90% das agências cometem é basicamente elas tentam vender o serviço na primeira abordagem. Ou seja, elas tentam vender o serviço bem aqui. E não é assim que se faz. Calma, tu vai entender. Não é necessariamente, eu acho que isso aqui é ineficaz, né? Mas o que eu vou te mostrar é muito mais eficaz. Muito mais para fechar contratos mais caros.
entendeu? Muito mais eficaz. Porque quando você tenta fazer isso, ele grita vendedor. A abordagem correta é vender a reunião e não o serviço. Isso é um bom frame. Sendo sincero, eu tive que ouvir muitas vezes isso para conseguir entender. Tu lê agora, às vezes tu não entende, né? Mas quanto mais tu ouviu falar isso, vai ficar mais claro para ti, entendeu? E você faz isso oferecendo uma isca de valor irresistível. A isca é uma pequena amostra do seu conhecimento, oferecendo, basicamente, eu pelo menos gosto de falar que a reunião de diagnóstico, eu vou mostrar a estratégia que a gente utiliza para escalar empresas como a dele. Por exemplo, fulano, seguinte, vamos marcar essa reunião para basicamente eu avaliar teu negócio, te explicar melhor o meu, para ver se tem um fit. Nessa reunião eu também vou te mostrar a estratégia que a gente usou para conseguir fazer mais de 30 doutores de transplante capilar escalar um negócio para mais de 200 mil por mês. Tu acha que faz sentido para ti hoje? E o cara provavelmente vai falar assim, é de graça, né? Então a gente quer não só tirar o tempo dele, mas ajudar ele também, porque até agregar mais valor ajuda, entendeu? Vamos lá. Aqui é um exemplo de prospecção fria, né? Eu peguei só uma coisa para tu ter como base. Eu pessoalmente não gosto, né? Não tive resultado com isso. Tem pessoas que tem, né? Em relação à pessoa que chegou do inbound, né? Anúncios. Fala o nome da pessoa. Antes de falarmos sobre qualquer proposta, eu gostaria de oferecer um diagnóstico onde vamos apresentar como escalamos 30 pet shops com nossa estratégia. Podemos agendar o bate-papo rápido na terça ou na quinta? Então agenda, entendeu? Aqui que é só qualificar o cara. Aí, o último ponto, né? Reunião marcada, o que você faz agora? Relaxa e espera o dia chegar? Não! Agora você vai fazer um trabalho que vai te diferenciar de todos os concorrentes. Você monta o dossiê do lead. Isso aqui, eu acho legal, mas depende. Porque, por exemplo, às vezes, tu vai pegar um dono de negócio que ele não tem essas coisas, né? E acaba não dá pra fazer isso. Só que esse cara, ele provavelmente não vai ser qualificado, né? Então sempre precisa tentar isso. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o Instagram do cara, analisar as postagens. Nem que tu não faça isso, eu acho interessante tu ter o conhecimento, né? Do que ele faz já. Pra tu chegar na reunião mais informado. Isso diferencia muito. Porque ele vê, pô, o cara estudou minha empresa, viu meu Instagram, viu meu site, viu os concorrentes, né? Ele tá preparado. É diferente, que a maioria não faz isso. Uma coisa muito básica, né? Mas no começo, pelo menos, eu ouvia que tinha que fazer isso, né? Todo mundo ouve que tem que fazer isso, mas ninguém faz. Então, batendo o martelo de novo, pega o Instagram do cara, vê o Instagram dele, dá uma olhada, vê os concorrentes, para saber comentar sobre os concorrentes dele e também dá uma olhada no site se ele tiver. Fechou? Agora que você qualificou o seu cliente, fez os 4 passos aqui e agendou a reunião de diagnóstico, é isso que tu vai fazer. Basicamente, o roteiro da conversa converte. Eu gosto de dizer que a diagnóstico é meio que a venda, só que ainda sem esperar o sim, entendeu? A diagnóstica serve para vender o teu negócio, mas é que tu faz a proposta. Fechou? Vamos lá. Se a preparação foi um ensaio, a reunião é o espetáculo. Mas não é um show de improviso. Uma reunião de autoconversão é uma peça bem estruturada. Um roteiro com um bom começo, meio e fim, que guia o cliente com uma jornada de descoberta. Uma proposta de autoconversão não é uma lista de serviços e preços. É uma narrativa que guia o cliente com a dor da solução. Agora, pensa na estrutura como GPS da tua reunião. Não importa o que o cliente diga, você sempre sabe para onde voltar e qual é o próximo passo. Lembra-se disso, cara. Tu conduz as coisas. Se tu começar a se perder e não seguir isso aqui, não vai ser tão eficiente, entendeu? Tu controla a reunião. Tu que chamou o cara, tu que tá vendendo as coisas. Tu controla a reunião. Se começar a desviar, tu volta pro tópico que interessa, que é isso aqui. Inicialmente, quando eu começo a reunião de diagnóstico, eu já sei o negócio dele, né? Já conversei com ele um pouco. Mas eu peço, pô, fulano, vamos revisar um pouquinho o teu negócio antes, só pra ver se eu entendi direito. Eu começo a explicar sobre o negócio dele, peço pra ele complementar, né? Ou se tu não sabe o negócio dele, pede pra ele explicar de novo, né? Caso tenha explicado, é importante ter anotado, né? Porque se tu esqueceu o que ele falou, isso não é bom. Já perde um pouquinho de credibilidade, né? E começa o vídeo sendo o irmão dele, né? Tipo, pô, fulano, e aí, como é que tá? Tá falando de onde? Ah, bacana, cara. Tô com uma vontade de ir pra aí. O que tem de atração aí? Tem parque, tem restaurante bom, cara? Sou doido por comida, cara. Sério. Todo sábado eu saio pra comer ali com minha família. E, tipo, um negócio que eu gosto é risoto. Tu gosta? Não? Gosta de quê, cara? Por quê? Isso gera proximidade, diferencia, né? E é o que a gente quer ser amigo do cliente. Ser amigo dele. Pergunta como tá o clima aí. Pô, cara, aqui tá calor pra caramba aí, como é que tá? 5 minutinhos, né? Conversando com ele assim. E isso é bom. Isso é bom. Antigamente eu negligenciava isso, só que faz isso. É diferente. E aí, quando for terminar essa conversa, né? Esse bate-papo rápido,
pergunta, pô, fulano, só me dá uma explicação bem rápida de novo do seu negócio hoje, pra a gente poder se alinhar, ficar bem alinhadinho. Pronto, ele explica, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos explicando. E aí, bacana. Valeu pela informação. Tu me passou as informações relevantes que eu precisava. Caso não tenha passado, faz as perguntas para pegar. Fechou? Agora eu vou te explicar um pouco melhor o trabalho da Lead Storm. Tu mudou a tua empresa, né? Isso aqui é a minha. O que de fato fazemos e somos para a gente poder visualizar e entender se tem um futuro que se encaixe entre as duas operações. Seguinte, fulano. O que de fato nós fazemos para nossos clientes, para que a gente escale a operação e aumente o faturamento e saia do ponto A e chegue no ponto desejado? É isso. Hoje a Leadstorm é a única aceleradora de vendas para doutores de transplante capilar da América Latina. Detalhe, nós não somos uma agência de marketing comum. Não somos uma empresa de geração de leads. É óbvio que tudo isso faz parte do trabalho, mas nosso grande objetivo é fazer com que nosso cliente tenha um aumento exponencial de faturamento. Que ele acelere as suas vendas, mesmo que seja uma, mesmo que seja 100. O objetivo é fazer com que ele aumente o faturamento. E para isso, nosso trabalho vai se desenvolver no tráfego pago, captação ativas de clientes. E tudo se inicia para que você tenha um bom posicionamento através de um bom criativo. Você precisa fazer com que o olho do seu cliente brilhe, entendeu? Você precisa chamar a atenção, você precisa reter a atenção do cliente. Exatamente isso que a Leadstorm vai proporcionar. Hoje, na nossa estrutura interna, temos um designer e um editor especializado em conseguir produzir peças que chamem a atenção das pessoas. Eu acredito que eu tenho de ver alguns exemplos e passando para título de informação que tu precisa saber, né? Os materiais são produzidos 100% de maneira interna, né? Ou seja, não delegamos porque a gente consegue considerar mais a qualidade, entendeu? E mais a nossa individualidade. Também realizamos a produção da página de vendas, que vai ser utilizada para captação. Esses vão ser os materiais que vamos utilizar para a captação de clientes, fechou? Tudo que a gente vai produzir vai ser propriedade do cliente, ou seja, sua. Tanto a LP, vídeos, materiais estáticos. Caso atualmente queiram montar um time interno, vocês vão ter acesso a tudo isso. E passando desse ponto, o gerenciador de campanhas. Fazer com que a oferta correta chegue no público correto é essencial. A gente quer o público qualificado. E é aí que vai entrar um dos times da Leadstorm. Vai ter basicamente 2 gestores de tráfego. Na verdade, o pessoal não gosta que eu fale 2 gestores, né? É um gestor e um outro analista de mídia, ou seja, um estrategista, né? Um head, alguém que de fato conhece o mercado, alguém mais sênior. Você possui um CS e também um consultor comercial. O consultor vai basicamente fazer a implementação do script, analisar o CRM de vocês para visualizar a qualidade dos leads que chegam na base, para que a gente possa saber se precisa de um auxílio em relação ao teu atendente, para fazer algum ajuste da oferta, preparar uma nova peça de design, buscar melhorias a todo instante e aprimorar a tua técnica de vendas. Ele está ali para a gente poder conseguir aumentar a nossa taxa de conversão e esse é o único objetivo dele, entendeu? Aí vai ser feita uma simulação do cliente oculto, né? Basicamente vamos realizar uma escuta de consultas para saber se a gente consegue identificar alguns gaps e entender basicamente se das 10 consultas, 6 não estão fechando, por que essas 6 não fecham? A gente analisa basicamente as 6 que não fecharam, passa de uma maneira completa o que você deve implementar que você não implementou e descarta. Um ponto legal, cara, acabei de pensar aqui para tu fazer. Dessas 6, às vezes a gente descarta como uma venda que não dá para ser feita, né? O cara fez a consulta e não fechou. Mas o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de criar um plano de remarketing para conseguir, em cima deles, fazer a conversão dos 6 que saíram, de pelo menos 1 a 3. Porque de 6 em 6, né? Convertendo 1 a 3 vai dar um número relevante. Em comparação com o teu ticket médio, vai ser um faturamento muito maior só com esse remarketing, entendeu? Basicamente, esse é o trabalho da Leadstorm. A gente tem como objetivo fazer com que você venda mais passando por todas as etapas. Criação e produção da oferta, gerenciamento de campanha com a otimização de uma equipe que vai além do por dentro do projeto. Não tem limitação por hora. Muita gente pergunta isso. Vou ter uma limitação de hora? Posso marcar 10 reuniões? 10 reuniões você pode marcar, porém é aquilo, né? Às vezes vamos ter que ajustar o horário para a gente poder conversar e também no grupo a comunicação é full time, entendeu? O CS vai estar respondendo sempre atento ao que você está perguntando, porque senão vai mandar uma mensagem de 1 hora, né? E eu vou só responder 4 horas. Aí também vai ter o consultor comercial, que é a terceira etapa, né, de trabalho. Basicamente é um fator que diferencia muito a gente das agências de marketing comum, que é a preocupação com a área comercial, para que a gente tenha todos esses números de taxa de conversão e a gente escale a operação de maneira mais ágil na figura de consultor de forma ideal, entendeu? Aí eu começo a fazer algumas perguntas ali, né, contigo,
E aí tu começa a fazer essa parte final aqui, que é basicamente uma... Eu gosto de dizer que é tipo umas objeções que geralmente os clientes têm, que eu já gosto de tirar aqui, entendeu? Aqui, caso o cliente pergunte o preço, tu fala de boa. No final, né? Se ele insistir, se ele perguntar uma vez, tu fala que na reunião final tu fala. Se ele perguntar duas, eu geralmente falo, entendeu? Cara, esse processo aqui é muito eficiente, cara. É muito eficiente, tipo. Aqui é porque eu tava falando desde o começo, né? Eu acabei ficando um pouco sem voz. Mas, cara, aplica isso aqui que a percepção que ele vai ter do que tu fala do negócio é outra, entendeu? Após você conseguir qualificar o cliente, ele geralmente ele já aqui sabe se vale a pena ou não fechar com você, né? Se tu vê que ele não tem um negócio muito grande, eu gosto de falar o preço, para não perder tempo nessa outra reunião. Se quiser já fechar aqui, ótimo. Geralmente ele vai querer ouvir uma proposta mais formal, né? Eu gosto de falar aqui, ó. Cadê o dia que eu falo aqui, ó? Fiz hoje, posso na qualidade de coisa hoje, nosso fez R$3.000, porém a segunda reunião também é importante porque a gente sempre faz o benefício ali para o cliente começar. R$3.000 com todo o comitê, existiu. Pronto. Ó. A segunda reunião é para a gente realizar a apresentação de uma proposta comercial formal, um documento de fato. Nesse documento vai ter um funil de entregáveis. E aí, ó, como é que funciona? Se tu seguir esses 4 atos da reunião de diagnóstico, a venda está 90% ganha, se ele for para essa reunião de vendas, entendeu? O cliente já concordou que tem um problema caro e que você é o especialista para resolver. A proposta, então, deixa de ser um orçamento para ele comparar e se torna um plano de ação formal. Ela é a prova documental de que você ouviu, entendeu e tem um plano. Vamos desconstruir a anatomia de uma proposta que é praticamente impossível de recusar. Como fazer isso, né, Vitor? Basicamente, aqui eu vou te mostrar uma proposta e tu adapta de acordo com o teu cliente, né? Aqui é a base. Eu vou liberar para vocês depois uma call de vendas, né? Eu vou deixar liberado para vocês. Aqui no link abaixo tem um calendário comigo, né? Que pode dar uma reunião comigo para avaliar a tua agência, fazer um diagnóstico contigo e também do nosso produto comercial, né? Caso tenha interesse em ficar mais por dentro ainda desse comercial que eu estou explicando aqui. Fechou? Cara, basicamente, proposta comercial, depois tu vai comentar sobre o funil, né? Eu faço explicação detalhada do funil aqui, explico cada passo, cada detalhe específico, né, da etapa, porque eu quero agregar valor, mostrar que a gente faz uma coisa muito bem feita, entendeu? Explica o follow para ele, explica que vai ter remarketing no Google, no Meta. Tu sabe que muitas agências fazem o que tu fazes, né? A gente sabe disso, mas tem que vender de uma forma única. A forma que tu fala é diferente, entendeu? E aí, o que eu gosto de bem bonitinho, né? Porque quanto mais bonito, mais agrada o olho dele, é melhor. A gente coloca as altas demandas de potenciais, né? Com base no que a gente descobriu que ele tem. Comenta cada uma delas, pergunta se ele está concordando com a gente. Depois, parte do comercial, né? Apenas revisando o que a gente comentou antes. Ali, mostra a equipe que ele vai ter. Depois, eu gosto mais de deixar isso aqui para título de informação, né? Quando eu vou mandar a apresentação, para entender o que cada pessoa faz ali. Coloco o orçamento, que é aquele empilhamento, né? Geralmente coloco as funções que eu estou colocando aqui, os preços do mercado. Aí, detalhes dos entregáveis, né? E coloco aqui o preço do serviço. Aí vai variar de acordo com o que tu quiser cobrar, né? E depois, os próximos passos, né? Explico cada etapa, como vai funcionar, para já alinhar a expectativa. Daqui, eu já gosto de sair com pelo menos o contrato assinado, né? Caso não queira assinar, não é muito bom, né? Porque quando o cara não assina na reunião, a conversão abaixa muito. Mas coisa que faz ele assinar e pagar na reunião ideal, entendeu? Lembra de pedir indicação, né? Assim que ele encerrar aqui, pede indicação. E, cara, esse aqui é o processo. Se tu aplicar isso aqui, tenho certeza que só esse diagnóstico já valeu teu tempo aqui. Se inscreve no canal, espero que tenha gostado do vídeo. Toda semana temos vídeos como esse, bem explicativos, para te ajudar a crescer tua agência. Se quiser uma consultoria gratuita, clica no link da descrição, beleza? E espero ver nos próximos vídeos. Se inscreve, fala que se tu gostou do vídeo, por favor, faça aqui um maior carinho pra vocês. Espero que tenham gostado e aprendendo. E tendo resultado, né? Tem resultado, coloca aqui embaixo que você teve. E me fala aí, pra continuar aqui. Valeu, até os próximos vídeos. Nós.